Quando pensamos nas legiões romanas, é fácil imaginar fileiras intermináveis de soldados marchando com escudos levantados, lanças prontas e uma disciplina brutal. Guerreiros feitos de carne, ferro e fogo que conquistavam reinos, derrubavam muralhas e deixavam para trás o eco de um império invencível. Mas essa imagem está incompleta, porque por trás de cada formação perfeita, de cada vitória no campo de batalha, havia um sistema oculto, tão complexo quanto qualquer máquina moderna. As legiões romanas não eram apenas força bruta, elas eram uma rede viva de hierarquia, engenharia, medicina, logística e administração. Havia escribas que não empunhavam espadas, mas gerenciavam orçamentos, veterinários que cuidavam das mulas de carga, construtores que erguiam pontes antes de uma invasão, e espiões, cozineiros, músicos, ferreiros, enfermeiros, todos soldados, todos parte da engrenagem. Hoje vamos desmontar essa grande máquina. Vamos abrir a armadura de ferro de uma legião e ver o que batia em seu interior. Fique conosco, porque o que você vai descobrir não só mudará sua forma de ver o exército romano, também mostrará como um dos impérios mais duradouros da história humana foi construído. Todo império precisa de pilares. E em Roma, esses pilares tinham nomes, rostos e carregavam até 45 quilos nos ombros. Eles éramos legionários rasos, eram camponeses, artesãos, escravos libertos, homens comuns transformados em soldados. Para chegar lá, primeiro passavam por 4 meses de treinamento, 4 meses de suor, gritos, disciplina e dor. Aprendiam a marchar em formação, a cavar trincheiras, a levantar um acampamento em menos de uma hora, a combater sem hesitar e, acima de tudo, a obedecer sem questionar. Não importava se você sabia ler, se era pobre ou se nunca havia segurado uma espada. No momento em que colocava a túnica e o cinto de couro, você era parte da maquinária de Roma. Agora, se você era analfabeto ou não tinha nenhuma habilidade técnica, o destino já estava traçado. Carregar pedras, recolher lenha, construir estradas, cavar valas, transportar provisões, empurrar catapultas. Dia após dia, trabalho físico brutal, além do combate. Mas mesmo aí, Roma oferecia algo que muito poucos sistemas de poder ofereciam na época, uma oportunidade de ascensão. Se você demonstrasse disciplina, força e, acima de tudo, se tivesse algum talento, música, ferreiro, medicina, cálculo, escrita, poderia ser promovido para outra categoria. Mas, por enquanto, como legionário raso, sua vida era simples: obedecer, trabalhar, lutar e sobreviver. Você era a carne do exército, o martelo com o qual Roma golpeava seus inimigos. E embora poucos se lembrassem do seu nome, sem você, não havia legião que pudesse marchar. Nem todos os soldados romanos eram lançados à linha de frente de combate. Dentro de cada legião existia uma casta distinta, silenciosa, mas absolutamente vital. Eles éramos chamados imunes, porque esse nome, porque estavam isentos das tarefas físicas mais duras, cavar, carregar, recolher, mas não por fraqueza, e sim por habilidades especializadas. Um imune podia ser muitas coisas: um médico que costurava feridas no meio do caos, um arquiteto que projetava pontes sobre rios impossíveis, um ferreiro que consertava armaduras à noite antes do combate, ou até um cornicén, o músico encarregado de transmitir ordens com seu trompete. Alguns trouxeram essas habilidades de casa, outros as adquiriram dentro do exército, demonstrando talento e aprendendo sob a orientação de um mestre. Eles não ganhavam mais do que um legionário raso, mas seu valor era incontestável. Havia imunes que eram alfabetizados, homens capazes de ler, escrever, calcular. Eles desempenhavam funções administrativas, mantinham registros, gerenciavam pagamentos, redigiam relatórios, organizávamos suprimentos de cera para as tabuletas ou controlávamos inventários de armamentos.
Ese tipo de soldado, embora não portasse lanças nem liderasse cargas, mantinha a legião funcionando como um organismo vivo. Eles eram o equivalente romano aos médicos militares, engenheiros de combate, operadores logísticos, contadores mecânicos e técnicos, todos vestidos de couro, prontos para lutar se necessário. E o mais fascinante era que, apesar de sua isenção das tarefas físicas, continuavam sendo soldados. Eles marchavam, treinavam, carregavam seu gladius e sabiam se defender. Porque em Roma, até mesmo o que curava devia saber matar. Se os imunes eram a rede de especialistas, os principais éramos que mantinham a maquinária em movimento. Éramos suboficiais veteranos, com autoridade, experiência e visão administrativa. Dentro dessa categoria, Roma distinguia entre dois tipos: os sesquiplicari, que recebiam um salário e meio, e os duplicari, que ganhavam o dobro de um legionário comum. Seu pagamento refletia seu peso na legião. Esses homens não apenas sabiam combater, eles sabiam organizar, manter a ordem, delegar tarefas e controlar os recursos. Por exemplo, o Optio era o segundo em comando em uma centúria. Ele assistia ao centurião, impunha disciplina e o substituía caso o chefe caísse em batalha. Era como um tenente, mas com mais anos de campo do que de escritório. O Tesserarios era responsável pela segurança do acampamento. Ele comandava a guarda, organizava as rondas noturnas e vigiava as Tesserae, as tabuletas com as senhas do dia. Semele, o inimigo poderia se infiltrar sem dificuldades. Depois havia o Signifer, o porta-estandarte da centúria. Ele não apenas guiava a unidade em combate, mas também era responsável pelas finanças pessoais dos soldados. Guardava as economias de cada um, os registros de dívidas e as recompensas por serviços prestados. Ele era um oficial e também o banqueiro da tropa. Acima deles, o mais icônico era o Aquilifer, o porta-bandeira da águia da legião. Ele era uma figura sagrada, um símbolo de honra. Se a águia caísse, a legião caía com ele. O Aquilifer era um guerreiro feroz, de elite, que usava uma capa de pele de leão sobre o seu capacete e nunca deveria permitir que o emblema imperial tocasse o chão. Existiam também cargos como frumentários, responsável pelos suprimentos, e os beneficiari, homens de confiança que serviam diretamente aos oficiais superiores e eram enviados em missões especiais, administrativas ou secretas. Todos esses principais não respondiam apenas ao centurião. Eles eram seu braço direito, seu sistema de apoio, sua equipe de operações especiais. Sem eles, a centúria se paralisaria. Com eles, Roma poderia avançar sem parar. Se a legião fosse um corpo, então o centurião era seu coração, não o cérebro. Esse era o legado, nem músculo. Esse era o legionário raso. O centurião era o que mantinha tudo batendo, com ritmo, com autoridade e com respeito. Nominalmente, um centurião comandava uma centúria, cerca de 80 pessoas durante o Alto Império. Mas seu papel ia muito além do combate. Ele era mestre, juiz, administrador, treinador e figura paternal. Ele decidia punições, distribuía tarefas, controlava os suprimentos, resolvia disputas internas e, claro, era o primeiro na linha de batalha. Em combate, ele não comandava de uma colina. Ele ia à frente, à esquerda de sua formação, espada na mão, gritando ordens enquanto sua crista transversal, aquela crista horizontal sobre seu capacete, o tornava um alvo visível para todos, especialmente para o inimigo. Sua armadura era distinta. Grebas metálicas, corazas decoradas, um punal no lado direito e a espada à esquerda, mostrando que não precisava sacar sua arma rapidamente, pois já sabia quando usá-la. Seu status dentro do acampamento também era evidente. Ele tinha seus próprios aposentos, seu banheiro privado e sua própria equipe de suboficiais à sua disposição. Mas não era fácil chegar lá.
Alguns centuriões eram antigos legionários que haviam ascendido com mérito após anos de serviço. Outros eram ex-membros da guarda pretoriana, ou até jovens da classe equestre com conexões políticas. Todos, sem exceção, tinham que ser alfabetizados, pois suas funções incluíam redigir ordens, manter registros e transmitir relatórios ao comando superior. Júlio César dizia que os centuriões eram a espinha dorsal do exército romano, porque enquanto os generais planejavam as guerras, éramos centuriões que as ganhavam, passo a passo, escudo a escudo. Sua carreira poderia durar décadas. Alguns serviam em até 12 legiões diferentes, percorrendo todo o mapa do império. Ao se aposentarem, eram generosamente compensados e podiam ocupar cargos civis, magistrados, chefes de polícia ou até líderes municipais. O centurião não era um simples comandante, ele era o exemplo vivo da disciplina romana. E por isso, quando ele caía, sua tropa não retrocedia, se tornava mais perigosa. Acima do centurião, as decisões não eram mais gritadas no campo e começavam a ser escritas em tabuletas de cera, seladas com anéis dourados, e viajavam como peso da política romana. Estamos falando da elite tática de cada legião. 3 homens que não apenas comandavam tropas, mas representavam o rosto do império na fronteira mais distante. O legado, o comandante supremo. O legado era o comandante total da legião. Não era um soldado profissional, mas um jovem membro da aristocracia senatorial, com cerca de 30 anos e uma carreira política em ascensão. Nomeado diretamente pelo imperador, seu comando costumava durar de 2 a 4 anos e combinava poder militar com deveres diplomáticos e administrativos. Ele usava uma capa escarlate, um capacete finamente decorado e armadura de gala. Em combate, ele raramente entrava no confronto. Seu dever era pensar, negociar e comandar. Mas quando ele aparecia na linha de frente, sua presença inspirava respeito ou medo. O tribuno Laticlavius, o herdeiro do Senado. Logo abaixo estava o tribuno Laticlavius, o tribunus Laticlavius, um jovem nobre em caminho para o Senado. Seu nome vem da faixa larga de púrpura laticlave em sua túnica, símbolo de sua classe senatorial. Ele era o segundo em comando e estava se preparando para substituir ou assistir o legado. Ele tinha autoridade para comandar batalhões, realizar embaixadas e punir infratores. Sua vestimenta era refinada, manto branco, armadura ornamentada, capacete cerimonial. Ele era um político em treinamento, mas também um soldado ativo. O Praefectus Castrorum, o verdadeiro veterano, finalmente, o mais experiente do trio, o prefeito do acampamento, o Praefectus Castrorum. Ao contrário dos outros, ele não era um aristocrata, mas um ex-centurião veterano, promovido por mérito. Sua função, organizar toda a infraestrutura militar da legião, desde construir o acampamento até coordenar o fornecimento de água, alimentos, materiais e treinamento. Quando o legado estava ausente, o prefeito assumia o controle total. Ele era temido, respeitado e muitas vezes mais eficaz do que os nobres por sua experiência real. Sua figura encarnava a máxima eficiência operacional do exército romano. Esses 3 homens, legado, tribuno e prefeito, formavam a trindade de comando de uma legião. Cada um representava um rosto do poder romano, a nobreza, a preparação e a experiência. Por exemplo, o Optio era o segundo em comando em uma centúria. Ele assistia ao centurião, impunha disciplina e o substituía caso ele caísse em batalha. Era como um tenente, mas com mais anos de campo do que de mesa. O Tesserarius era o responsável pela segurança do acampamento. Ele comandava a guarda, organizava as rondas noturnas e vigiava as tesserae, tablaturas com as senhas do dia. Sem ele, o inimigo poderia se infiltrar sem dificuldade. Depois havia o signifer, o portador do estandarte da centúria. Ele não só guiava a unidade em combate, mas também cuidava das finanças pessoais dos soldados. Ele guardava as economias de cada um.
os registros de dívidas e as recompensas por serviço. Era um oficial e também o banqueiro da tropa. Acima deles, o mais icônico era o Aquilifer, o portador da águia da legião. Ele era uma figura sagrada, um símbolo de honra. Se a águia caísse, a legião caía com ela. O Aquilifer era um guerreiro feroz, de elite, que usava uma capa de pele de leão sobre seu capacete e nunca devia permitir que o símbolo imperial tocasse o chão. Também existiam cargos como frumentários, o responsável pelo fornecimento, e os beneficiari, homens de confiança que serviam diretamente aos altos comandantes e eram enviados em missões especiais, administrativas ou secretas. Todos esses oficiais não respondiam apenas ao centurião, eles eram sua mão direita, seu sistema de apoio, sua equipe de operações especiais. Sem eles, a centúria se paralisaria. Com eles, Roma poderia avançar sem interrupção. Se a legião era o corpo, o centurião era o coração dele. Não o cérebro, esse era o legado. Nem os músculos, esses eram os legionários rasos. O centurião era aquele que mantinha tudo pulsando, com ritmo, com autoridade e com respeito. Nominalmente, um centurião comandava uma centúria, cerca de 80 pessoas durante o Alto Império. Mas seu papel ia muito além da batalha. Ele era mestre, juiz, administrador, treinador e figura paternal. Decidia punições, distribuía tarefas, controlava os suprimentos, resolvia disputas internas e, claro, era o primeiro na linha de combate. Em combate, ele não comandava de um morro, ele ia à frente, à esquerda de sua formação, com a espada em mãos, gritando ordens enquanto sua crista transversal, essa crista horizontal, sobre o capacete o tornava um alvo visível para todos, especialmente para o inimigo. Sua armadura era distinta, grebas metálicas, couraças decoradas, um punhal do lado direito e a espada do lado esquerdo, mostrando que ele não precisava sacar sua arma rapidamente, porque já sabia quando usá-la. Seu status dentro do acampamento também era evidente. Ele tinha seus próprios aposentos, seu banheiro privado e sua própria equipe de suboficiais à disposição. Mas não era fácil chegar até lá. Alguns centuriões eram antigos legionários que ascenderam por mérito depois de décadas de campanhas e cicatrizes. Outros eram membros da guarda pretoriana, ou até jovens da classe equestre com conexões políticas. Todos em exceção deveriam saber ler, pois suas funções incluíam redigir ordens, manter contas e transmitir relatórios para o comando superior. Júlio César dizia que os centuriões eram a espinha dorsal do exército romano, porque enquanto os generais planejavam as guerras, eram os centuriões que as ganhavam, passo a passo, escudo a escudo. Suas carreiras podiam durar décadas. Alguns chegavam a servir em até 12 legiões diferentes, percorrendo todo o mapa do Império. Ao se aposentarem, eram generosamente recompensados e podiam ocupar cargos civis, magistrados, chefes de polícia ou até líderes municipais. O centurião não era um simples comandante, ele era o exemplo vivo da disciplina romana. E por isso, quando ele caía, suas tropas não recuavam, elas se tornavam ainda mais perigosas. Acima do centurião, as decisões não eram mais gritas no campo e começavam a ser registradas em tábuas de cera, seladas com anéis dourados e transportadas como peso da política romana. Falamos da elite tática de cada legião, 3 homens que não apenas comandavam tropas, mas que representavam o rosto do império na fronteira mais distante. O legado, o comandante supremo. O legado era o comandante total da legião. Ele não era um soldado profissional, mas um jovem membro da aristocracia senatorial, com cerca de 30 anos e uma carreira política em ascensão. Nomeado diretamente pelo imperador, seu comando geralmente durava de 2 a 4 anos e combinava poder militar com deveres diplomáticos e administrativos. Ele vestia uma capa escarlate, um capacete finamente decorado e usava uma armadura cerimonial. Em combate, raramente se envolvia diretamente. Seu dever era pensar, negociar e comandar.
mas quando aparecia na linha de frente, sua presença infundia respeito, o medo. O tribuno Laticlavius, o herdeiro do Senado. Imediatamente abaixo dele estava o tribuno Laticlavius, Tribunus Laticlavius, um jovem nobre a caminho do Senado. Seu nome vem da faixa larga, laticlave de púrpura em sua túnica, símbolo de sua classe senatorial. Ele era o segundo em comando e se preparava para substituir ou ajudar o legado. Ele tinha autoridade para comandar batalhões, realizar missões diplomáticas e punir infratores. Sua vestimenta era refinada, manto branco, armadura ornamentada, capacete cerimonial. Ele era um político em treinamento, mas também um soldado ativo, o Prefectus Castrorum, o verdadeiro veterano. Finalmente, o mais experiente dos três, o prefeito do acampamento, Prefectus Castrorum. Ao contrário dos outros, ele não era um aristocrata, mas um ex-centurião veterano, promovido por mérito. Sua função, organizar toda a infraestrutura militar da legião, desde a construção do acampamento até a coordenação do abastecimento de água, alimentos, materiais e treinamentos. Quando o legado estava ausente, o prefeito tomava total controle. Ele era temido, respeitado e muitas vezes mais eficaz do que os nobres devido à sua experiência real. Sua figura representava a máxima eficiência operacional do exército romano. Esses três homens, legado, tribuno e prefeito, formavam a trindade de comando de uma legião. Cada um representava um rosto do poder romano, a nobreza, o preparo e a experiência.